Olá, dogueirinhos e gateiros! Aqui quem fala é o Daddy. E este canal é o Bruce Pet. Sejam todos bem-vindos! E no vídeo de hoje será falado sobre banho. Mas banho, Daddy? Banho, exatamente. Banho que damos nos nossos pets. Qual a melhor forma? Se o gato deve ou não deve tomar banho, porque ele toma banho sozinho, não é? Ele fica lá se lambendo e tal. Mas é necessário dar banho nele? Se não é, por quê? Quem vai explicar sobre isso é novamente a doutora Márcia Sonoda. Segue após a vinheta. Bem-vindos, dogueiros e gateiros do Bruce Pets. Meu nome é Márcia Sonoda, eu sou veterinária, trabalho na área de dermatologia veterinária e hoje vou falar algumas dicas que devemos ter quando o seu cão que tem problema de pele, de alergia e vai ser lavado, ou seja, banhado num pet shop, no banho tosa ou até mesmo em casa. Então vale ver aqui as dicas que eu vou citar aqui para vocês, tá bom? Hoje eu vou aqui falar sobre um assunto de suma importância que é em relação aos banhos do seu pet que tem alergia ou dermatite alérgica. Eu tenho ouvido e sempre orientado os tutores que passam comigo, com seus pets alérgicos, sobre como dar o banho no seu pet. Tá? Quais as recomendações e os cuidados que devemos ter em relação aos banhos. Mesmo porque muitas vezes muitos pacientes saem do banho com piora dos quadros cutâneos. Então é interessante você vir aqui escutar aqui comigo as dicas que eu vou propor aqui para vocês, tá? A primeira dica é em relação à tosa. Devo ou não tosar a pele do meu cão, tá? Muitos proprietários relatam para mim que às vezes é difícil lavar o pet, usa-se muito shampoo e se pode tosar o animal, uma vez que ele consegue enxergar melhor as lesões. A minha opinião que eu vou falar, a tosa é importante? Muitas vezes pode até ser importante, porque pela tosa a gente consegue ver melhor como é que tá a pele e também a gente consegue fazer com que o shampoo adere melhor na pele ao invés de ficar nos pelos. Cuidados devem ser tomados principalmente em animais que têm pelos muito longos, tipo akitas, samoyedas, chow-chows, spitz, porque nem sempre essas raças toleram uma tosa, tá? Ou então tem um retardo no crescimento dos pelos por meses, então nem sempre é interessante tosar essas raças, tá? Mas tirando essas raças, devo ou não tosar? Se tosar, até pode, porém nada de tosar aquela tosa na máquina zero, tá? Que é a expressão que a gente fala. É uma tosa que é bem radical, as pessoas gostam muito porque facilita a limpeza do animal, mas eu não recomendo, porque essa tosa em que a gente quase não vê o pelo, a gente vê mais a pele do que o pelo, fica bem raspado mesmo, ela pode também prejudicar a pele e o metabolismo da pele desse animal. Então ela pode provocar inclusive alergia por causa da lâmina da tosa, tá? Então é uma pele que já é sensível por ser um cão que tem dermatite alérgica, então qualquer movimentação nessa pele, qualquer aparelhagem que se usa nessa pele pode prejudicar aí sim a pele. E nem sempre isso é culpa do tosador, tá? Muitas vezes a pele do animal é sensível à lâmina da tosa, então por isso que quem tem alergia não recomendo. O que eu recomendo é uma tosa com uma lâmina em que o pelo fique maiorzinho, tá? Não a zero. E também tosa na tesoura, tá? Dá mais trabalho? Tá. É mais caro? É, mas para a saúde da pele do seu pet talvez seja o melhor, tá? Outra dica também que eu acho importante salientar é sobre a temperatura da água. A água não pode estar nem muito fria e nem muito quente. Não esquecer que os cães já têm a temperatura corporal maior do que do ser humano. Então, se você está testando a água do banho e está vendo que a água está muito quente para você, então para o cão tá pior. Então, tenta pôr essa água mais morna para dar um relaxamento aí nessa pele. Na água fria, não recomendo, a não ser que seja um dia que tá 40 graus, né, de temperatura, ninguém tá aguentando, até a gente entra no chuveiro frio, aí pode ser, nessas ocasiões, tentar
entrar com um banho frio ou mais ou menos frio, tá bom? Mas é bem raro, mas a água morna, tá? Também vale em relação à temperatura do secador, tá? Muitos cães são secos pelo secador. O secador também não pode estar muito quente, porque senão queima a pele. E se a pele já é sensível, piora tudo. Sai do banho tosa, sai do banho dentro de casa com o secador muito quente, o animal sai coçando, inflamado e com dor, tá? Porque pode até, inclusive, dar queimaduras. Também em relação ao secador, o que eu recomendo é, na hora que a gente for secar, o rosto tem que ser a última parte do corpo a se secar, porque os cães são muito sensíveis nessa parte dos olhos, do focinho, das orelhas. Então primeiro seque com com toalha, depois você vai usar o secador e aí você seca direitinho, vai aqui em cima da cabeça, por último essa região aqui dos olhos. Tomar cuidado, porque o secador muito forte, com intensidade muito forte, tanto na temperatura como no seu fluxo de ar, também pode irritar os olhos, tá? Então cães de raças shih tzus, lhasas, pugs, bulldogs, essas raças braquicefálicas, por natureza, anatomicamente, elas já têm o olho meio saltadinho, meio exposto para fora. E qualquer artifício físico exagerado vai danificar esses olhos, provocando ressecamento dos olhos, coceira e também úlceras de córnea, tá? Isso pode acontecer. Alguns pacientes que já têm um quadro de olho seco, eu até recomendo usar um lubrificante oftálmico tanto antes do banho como depois quando sai do banho, tá? Tanto em casa como em pet shop, porque a gente sabe que vai ter que secar um pouquinho o rosto e esse rostinho o olhinho pode ficar um pouquinho inflamado, um pouquinho mais sensível depois de um banho. Então tomar cuidado com o fluxo, não muito forte esse secador no olho, tá? Bem fraquinho e meio que indireto, tá? Nunca pôr direto nos olhos, e a temperatura também. Outra dica também que eu acho importante vocês saberem é sobre retirada ou não, ou limpeza ou não das orelhas, dos condutos auditivos. Sabemos que os condutos auditivos têm cerume. Esse cerume, a princípio, em pequena quantidade, ela serve para revestir, para proteger o conduto auditivo. Quando esse cerume está em grande quantidade, não necessariamente há necessidade do tosador tirar isso, ou então usar produtos para tirar o pelame também. Por quê? Porque tudo isso pode irritar o conduto e o animal sai do banho tosa com a orelha inflamada. Então muitas vezes é porque o tosador ele tem todo um preparo, né, para fazer o banho tosa, e esse banho tosa inclui a limpeza de orelhas. Então o ideal para o cão que tem alergia é melhor não mexer nas orelhas, pedir para o veterinário te instruir o que tem que ser feito com as orelhas. Se tiver que limpar, ele vai te prescrever o melhor produto de limpeza que seja menos irritativo para a orelhinha desse seu pet, tá? Que mais que é importante falar? Eu acho que seria principalmente isso, tá? Eu achei interessante falar porque vários proprietários ficam preocupados porque muitos pets alérgicos saem muito irritados com a pele mais avermelhada e com mais coceira depois do banho tosa, ou em casa ou no pet shop. Então a gente tem que ter uma atenção maior. Também tem aquelas atenções em relação ao shampoo adequado, deixar agir por 5 a 10 minutos, enxaguar bem. Tudo isso a gente já tem em mente, mas essas outras observações que eu falei são observações bem pequenas, mas que fazem toda a diferença no final do banho, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês tiverem dúvida relacionada a banho tosa, piora da pele depois de um banho tosa, me perguntem aqui que eu vou claramente responder para vocês, tá bom? Até mais, tchau! Gostaram do vídeo? Se inscreva, clique no sininho e dê o seu like. Até mais!